Olá pessoal, recentemente eu lancei uma versão de testes da nova versão do BD Armor. E nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar ele. Só para relembrar, é uma versão de testes, né? Então ele pode ter bugs, pode ter algumas funcionalidades ainda não muito polidas, mas até o momento é o que temos. Qualquer feedback já ajuda, né? Então, nós temos anteriormente o BD Armor era um grupo de scripts e tipo um código boilerplate que você colocava os seus arquivos de projeto lá, rodava os scripts e ele gerava um release, né? Agora eu transformei ele em uma aplicação, né? Uma aplicação com interface de usuário, onde você cria um projeto, você abre o projeto, você roda os scripts a partir de botões, você altera as configurações do seu projeto na interface de usuário, né? Define os caminhos da engine, do Python, do Blender e assim por diante, né? Ok. Aqui tem as duas versões para baixar, né? Que é a versão tanto do Linux quanto do Windows. Eu já baixei aqui no caso do Windows, né? Eu vou abrir aqui a do Windows, vou extrair para, não sei, aqui o SSD. Ok. Eu vou aqui no meu SSD. E temos aqui o BD Armor. Ele basicamente tem aqui o executável dele, né? E essa pasta aqui não precisa se preocupar, não precisa mais mexer com a pasta, com as pastas, os arquivos e tal. Basta mexer direto no executável, que tudo faz diretamente nele, né? Ok, temos aqui a interface nova do BD Armor. Aqui tem um projeto já criado, mas eu vou criar um novo projeto aqui. É bom que eu mostre todo o fluxo de como utilizar ele, né? Eu vou criar um novo projeto, eu vou aqui, não sei, nos meus documentos, não sei, aqui no SSD mesmo. Vou criar um novo projeto aqui no SSD. Eu vou criar o nome Macau Squad. Ok. E só vou dar um ok aqui. Ok. Copiou arquivos e criou um projeto novo. Você vê que não dá para clicar em botão nenhum. Isso porque ele precisa de um executável de Python já definido aqui para esse projeto, né? O que seria o executável do Python? Você vê aqui que no projeto temos as informações aqui do projeto, que eu vou passar já como é que funcionam elas. E temos aqui os caminhos de arquivo. Os caminhos de arquivo são os que nós precisamos definir. No caso, os caminhos do executável da engine, para cada plataforma que você quiser exportar, e os caminhos do executável do Python para cada plataforma que você quiser rodar também. Você pode ver aqui que tá vermelho eles, né? Porque não existe esses arquivos, ó. Não foi possível encontrar esse alvo. Para isso, nós precisamos dos executáveis do Blender em si, né? Aqui eu vou mostrar como é que copia esses executáveis. Perceba que nós não precisamos da pasta do Blender inteiro, nós só precisamos dos arquivos necessários para rodar a engine no Standalone Player. Então, nesse caso, nós temos esses 3 botões aqui em cima, né? Que é podemos salvar aqui o projeto, qualquer alteração que a gente fizer. Eu posso, não sei, fechar o projeto. Não sei. Aí, volta para a tela inicial, tem esse projeto recentemente aberto, né? Eu vou clicar nele aqui de novo. Aí temos eles aqui novamente e vou explorar a pasta em que ele tá. Ok, tem a pasta do projeto que tá aqui, né? SSD, Macau Squad, que é o que eu criei. Dentro da pasta Engine, você vê que temos as plataformas suportadas, né? Temos aqui, sei lá, o Windows 64, Windows 32. Eu vou criar aqui, na pasta Windows 32, eu vou pegar os meus arquivos do Blender. Eu vou ter que colar os arquivos do Blender que eu quero utilizar aqui, né? Aqui eu tenho a pasta do Blender, aqui, você vê aqui, pasta do Blender, Windows 64. Ok, eu vou pegar aqui então apenas os arquivos necessários para rodar o Standalone Player do Blender. Nesse caso são as DLLs, no caso do Windows, né? São as DLLs, executável Blender Player e pasta 2.79. E ainda na pasta 2.79 nós não vamos precisar de todas as pastas dentro dela, né? Mas primeiro vamos por partes aqui. Ok, o arquivo do Blender da engine do Blender 2.79 de 64 bits. Eu vou colar então esses arquivos que eu copiei, né? Vou esperar ele copiar. Ok, copiou aqui os arquivos, né? Você vê, pasta do projeto, engine, Windows 64. Temos aqui os arquivos do Blender de 64 bits, né? Apenas do Blender Player. Aqui dentro da pasta na pasta 2.79, nós não precisamos também da pasta Data Files e Scripts. Elas só servem para o Blender em si. Então também vou deletar ela. Ok, a pasta deletada. E aqui também na pasta Python, lib, test, também posso deletar. Ok. Beleza, então. A gente tem nossos arquivos da engine já otimizados aqui para a gente poder rodar o nosso jogo, né?
Se você perceber aqui no painel do BitArmor, você já vai ver aqui que temos disponíveis já duas opções, ele já detectou automaticamente. Porém, essas opções aqui, por exemplo, você vê que ele detectou que existe, né, o executável do Python e o executável da engine aqui. Nesse caso é porque o nome é o mesmo, né, Blender Player, Windows 64, Blender Player. Mas se eu renomear aqui, por exemplo, para, sei lá, engine, aí eu volto aqui, ó, você já vê que ele não detectou corretamente. Mas eu posso simplesmente selecionar aqui, ó, Windows 64, Engine. Ele detecta. Então ele funciona basicamente aqui. Você pode colocar qualquer versão, qualquer nome de arquivo, que contanto que você selecione corretamente aqui qual que seja o arquivo, ele vai detectar. Ok, então. Para executar agora esses scripts, você vê que já está disponível aqui para poder pressionar. Você precisa selecionar o executável do Python de pelo menos uma da plataforma atual. Nesse caso eu estou rodando no Windows aqui, né? Aí ou Windows 32 ou Windows 64 tem que estar setado aqui no executável do Python aqui para ele poder rodar aqueles scripts ali, essas funcionalidades. Nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui na pasta raiz. Aqui tem as funcionalidades do BitArmor. Por exemplo, eu vou rodar aqui, ó, Build Data. Aqui, ele executa a função de Build Data, né? E ele comprime todos os dados do jogo na pasta Data. E, ok. Temos aqui, no caso, ele gerou esse arquivo aqui, ó, data.dat, que são os arquivos do jogo ofuscados, né? Compactados e ofuscados. O que são esses arquivos do jogo? No caso aqui temos a pasta data, que é onde você coloca o código-fonte do seu jogo de fato. Nesse caso aqui, esse jogo em específico é um jogo de exemplo que quando você cria um projeto, aí ele já é mostrado aqui, já adiciona esse jogo automaticamente. Mas a ideia é você colocar os seus arquivos-fonte aqui para poder rodar o BitArmor como você preferir. Atualmente, com essas funcionalidades já definidas, por exemplo, eu posso tentar rodar esse jogo. Vou rodar o jogo, clicar. E deu um erro aqui. Mas provavelmente foi porque eu defini aqui o executável da engine e não salvei o projeto, né? No caso, estava Blender Player por padrão, aí eu coloquei engine, aí ele tentou rodar a partir de Blender Player, sendo que não existe mais Blender Player, existe engine, né? Salvar aqui então o projeto. Vou tentar rodar aqui de novo. Run Game. E ele executou para mim exatamente na engine que eu selecionei, né? Rodou no Windows 64 bits. Ok. Eu vou definir aqui, clicar, por exemplo, Set Icons. Ele vai rodar o script aqui, ele vai trocar os ícones tanto do Blender Player quanto do launcher do meu jogo. Olha lá, trocou o ícone. Eu vou ver aqui, ó, por exemplo, os ícones são esses aqui. Você pode colocar os seus próprios ícones, né? Aí tem o ícone da engine e o ícone do launcher. Basta colocar seus arquivos de .ico aqui, com as resoluções específicas de cada ícone, né? E definir aqui a opção Set Icons, que ele vai trocar automaticamente os ícones do launcher, que é esse aqui, ó, o launcher.exe, e da engine. Das engines, no caso, né? No caso do Windows 64 bits, temos aqui a engine. Aqui ele não está mostrando o ícone trocado, mas se eu ir aqui nas propriedades, ó, você vê que o ícone tá trocado. Ele não está mostrando aqui trocado por causa do cache do Windows, né? O cache de ícones do Windows e tal. Mas, no geral, ele já está com o ícone trocado, como você pode ver aqui, ó, em outra visualização. Ok, então. Eu vou voltar aqui para a pasta raiz. E, ok. Em relação aos dados do nosso jogo, quando você tem um arquivo Blend assim, você não tem muita necessidade de você utilizar o BitArmor. Porque se você empacota todos os seus dados no seu Blend, basta rodar o Export Game as Runtime, etc. E que o Blend vai ser anexado lá no arquivo, no executável e em um Blend só, né? Não tem problema nenhum. Mas no caso do BitArmor, a vantagem dele é de você utilizar arquivos externos. Quando você utiliza muitos arquivos, por exemplo, esse projeto aqui, ó. Você vê que esse projeto aqui, que é o Macau Squad, ele tem vários arquivos externos, tem arquivos de configuração, scripts externos, arquivos de som, texturas, etc. Tem um arquivo principal, só que tem várias bibliotecas se interligando diretamente no arquivo principal. Então, nesse caso aqui, não funciona o Export Game as Runtime. Aí, nesse caso, o BitArmor se aplica bem, né, nesse projeto. Eu vou copiar todos esses arquivos aqui do projeto diretamente na pasta data do meu projeto aqui que eu tinha criado, né? Então, eu vou deletar esse arquivo de exemplo original. E vou colar os meus arquivos do projeto aqui. Ok. Aqui no painel do BitArmor, eu
vou voltar aqui no meu painel. E aqui eu tenho umas outras opções do meu jogo aqui, né? Primeiramente, o arquivo Blend principal do jogo. Eu tenho que selecionar ele aqui, que no caso mudou o nome, não é mais Example Game. Agora é esse aqui, ó, MacauSquad.blend. Ok, esse vai ser o arquivo Blend principal que ele vai rodar, né? A fonte do dado não mudou, continua sendo aqui a pasta data. O arquivo alvo continua sendo esse aqui, ó, data.dat. Salvar ele aqui pro padrão. Temos aqui o nome do jogo, né? Que quando você cria o release do jogo, ele vai dar um nome automaticamente pro launcher. E a partir desse game name aqui, ele renomeia as pastas, renomeia o nome do executável e tudo mais. Ok, eu vou trocar o game name aqui pra MacauSquad. Colocar aqui, eu posso colocar a versão atual, né? Também vai para os nomes de pasta, de arquivo e tudo mais. Ok, eu vou explicar as funcionalidades aqui. Nós temos o nível de compressão. O nível de compressão é basicamente relacionado a esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo data.dat. Basicamente, ele vai influenciar no tamanho do arquivo, né? Porque aqui o data.dat contém os dados do arquivo fonte do jogo, né? Então, quanto maior for o nível de compressão, que ele pode aqui de 0 a 9, né? Os níveis de compressão. Normalmente eu deixo 1. Quanto maior for o nível de compressão, menor fica o arquivo, porém, gasta mais memória para descompactar o jogo. Então, nesse caso, depende da sua necessidade, né? O que você prefere? Se prefere descompactar mais rápido, como eu deixo aqui, no nível de compressão 1, ou se você quer um tamanho de arquivo menor, no nível 9, por exemplo, sabe? A custo de demorar mais para descompactar. Tem esse aqui, o Data Chunk Size, que nada mais é do que uma correção que eu fiz para arquivos, por exemplo, arquivos Blend muito grandes. Tem gente que meio que fazia, não sei, arquivo Blend de 300, 400 MB, que já não é uma boa prática, mas ainda assim, quando você separa os arquivos, não tem os arquivos tão grandes. Mas caso você tenha um arquivo muito grande, ele vai separar na memória, vai separar no data.dat esse arquivo em vários pedacinhos. E assim ele não precisa carregar todo o blend, por exemplo, 400, 500 MB na sua memória RAM para descompactar. Aí ele carrega, sei lá, 32 descompacta, 32 descompacta, 32 descompacta. Aí assim por diante. Aí você pode colocar aqui um tamanho base aqui, do tamanho máximo do blend, antes de... Do blend não, tamanho máximo de um arquivo em específico, até ele começar a separar esse arquivo em partes. Porém, isso aqui é mais parte do back-end do programa. Você não vai ver impacto quase nenhum, a não ser quando as pessoas têm um computador com uma memória muito baixa, né? Aí ele não consegue descompactar, sei lá, 500 MB na memória RAM, sabe? E assim por diante. Aqui temos os arquivos persistentes. Os arquivos persistentes são meio que padrões de arquivo que você vai colocar aqui naquele padrão formato glob, né? Que, por exemplo, o asteriscozinho aqui significa qualquer nome, qualquer palavra, qualquer caractere que termine, por exemplo, com bgeconf, por exemplo. Aqui, os arquivos persistentes nada mais são do que arquivos que vão ser mantidos durante as execuções do jogo. Por exemplo, um save game, as configurações do jogo e assim por diante. Nesse caso aqui, por padrão, ele fica esse bgeconf, que são os arquivos gerados quando você salva o global dict do jogo, né? Com save global dict e etc. Mas nesse jogo que eu criei aqui, o MacauSquad, ele não usa essa funcionalidade. Eu vou deletar, então, esse padrão. Porém, eu vou adicionar um padrão assim, ó. .cfg. Ou seja, qualquer arquivo que termine com .cfg será mantido. Ou seja, nesse caso, adicionar aqui, né? E no caso são as configurações do jogo. Aqui tem os padrões para se ignorar. Esses padrões para se ignorar só servem durante a funcionalidade, enquanto você clica no build data. Porque aí ele não adiciona esses arquivos aqui nos dados do jogo. Normalmente são arquivos gerados automaticamente, aí você não quer que ele vá para os dados finais do jogo, né? Por exemplo, aqui nós temos também um outro padrão que é os bytecodes compilados do Python. Nós temos os backups do Blend, né? Os Blend 1, Blend 2 e assim por diante. Que nesse caso aqui, nós temos aqui um exemplo. Scripts PyCache. Nessa pasta aqui temos vários arquivos .pyc, que são os bytecodes compilados do Python. E a gente não precisa mandar para a build final esses arquivos. Então a gente simplesmente ignora esses arquivos com o padrão qualquer arquivo que termine com PYC. Ok. Esses são... Então eu vou deixar aqui pro padrão que tem aqui, né? Ok. E é isso basicamente em relação a configurações, né? Como eu alterei aqui as funcionalidades... Aliás, eu vou ignorar também esse qualquer arquivo .cfg. Por quê? Porque como isso aqui ele ignora apenas na build, durante o build data, aí quando, por exemplo, eu executo o jogo aqui,
ele vai criar um arquivo de configuração. Mas eu não quero que esse arquivo de configuração que eu criei enquanto eu desenvolvia vá para a build final do jogo. Então, quando eu clico aqui em Build Data, aí ele vai ignorar esse arquivo de configuração, ainda que ele tenha que manter o arquivo de configuração quando ele roda o jogo de fato, né? Espero que tenha ficado claro aqui a diferença entre os dois arquivos. Esse é durante a execução do jogo, os arquivos persistentes, que devem ser mantidos, e esses são os arquivos que você tem que ignorar quando você constrói os dados do jogo durante o desenvolvimento, né? Ok, como eu alterei aqui todas as configurações, tá tudo corretinho, eu vou salvar as configurações e, não sei, eu vou rodar o jogo. Aproveitar que eu mudei aqui todo o projeto, né? Vou rodar o jogo. Temos um erro aqui. Tem um erro, então provavelmente é porque a gente não deu o build data de novo, né? Que a gente copiou os arquivos, porém a gente não copiou, não gerou o arquivo de pacote novamente, né? Vamos clicar aqui em build data. E ok, aqui agora ele criou o arquivo de dados com os novos arquivos do jogo, né? Aí no caso temos aqui na pasta, ó, data, temos aqui, tá com 11 MB, né? Ele compactado. E temos então os dados do jogo já atualizados. Eu vou rodar aqui então o jogo, ó. E temos o jogo rodando corretamente. Ele roda exatamente na engine que eu solicitei aqui, né? No caso aqui, eu pedi para rodar no Windows 64-bit, que é a engine que eu coloquei na pasta lá. Nós temos agora a opção de colocar os ícones do jogo mesmo, né? Por exemplo, eu tenho aqui na pasta Local Squad, tenho aqui na pasta fonte, ícones. Temos aqui, ó, ícone Engine, Icon Launcher. Eu vou copiar esses dois aqui. E na minha pasta aqui do projeto, Local Squad, eu vou colocar aqui em ícones. Aí temos Icon Engine, Icon Launcher. Substituir ambos, né? Ok. E eu vou agora rodar aqui Set Icons. Definir ícones. Ok, definiu os ícones do Launcher e da Engine. Temos aqui, por exemplo, no Launcher, temos aqui, ó, ele. Você vê que o ícone foi trocado aqui, né? Corretamente. E da Engine. Da Engine. Sim, da Engine foi trocado. Provavelmente não está mostrando aqui nas propriedades, porque esse meu arquivo de ícone aqui não deve ter os ícones de todos os tamanhos, né? Mas você vê aqui que foi trocado o ícone da Engine. E, depois de trocar os ícones, ainda assim ele roda. E, por fim, eu vou mostrar a funcionalidade de exportação. Nós temos aqui, como eu tenho a única plataforma disponível que eu tenho aqui é o Windows 64, eu posso clicar aqui em Windows 64 e ele vai exportar para Windows 64 bits. Mas se eu tiver, sei lá, as 4 plataformas disponíveis aqui, ainda assim ele vai exportar pode exportar para todas, né? Então, tipo, ainda que você esteja só no Windows, você consegue exportar para Linux também. Caso você clicar em todas as plataformas, ele vai exportar para todas as plataformas disponíveis, né? E caso você clicar aqui em comprimir alvos após a exportação, ele vai copiar os arquivos e ele vai comprimir essas pastas de arquivos logo após ele terminar, né? Mas ok, eu vou clicar aqui em Windows 64 bits e ele vai iniciar o processo de exportação. Aí você vê aqui que ele já terminou, né? E vemos aqui na pasta do nosso projeto, temos a pasta Release agora, uma pasta nova foi criada. Temos aqui o nome do jogo, versão do jogo, plataforma dele. Novamente aqui, né? Nome do jogo, versão do jogo e a plataforma que a gente exportou. Ok, temos aqui na engine apenas a pasta da plataforma apenas a engine da plataforma específica dele, né? Você vê que tá com o ícone totalmente trocado e tudo mais. Nós temos a pasta de launcher com as configurações e o script de launcher, né? Você pode ver o script de launcher tá ofuscado e tudo mais. Temos o arquivo de dados do jogo, né? O compactado. E, por fim, nós temos o launcher do jogo, que é o que a gente de fato vai abrir. Eu vou clicar 2 vezes aqui, vou abrir o jogo. E temos aqui o jogo rodando sem dependência nenhuma. Ou seja, essa versão aqui a gente simplesmente exporta, simplesmente a gente distribui para o público, né? E é isso, basicamente, o BitArmor. A questão é justamente essa: permitir você empacotar dados do jogo que estejam muito granularizados, né? Nesse caso aqui, por exemplo, e você exportar para várias plataformas enquanto você tem esses dados granularizados, né? E é isso.